Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Como está seu coração, querido? Talvez você teve uma semana agitada. Talvez hoje o seu dia foi agitado e você está assim, meio eufórico. Queria pedir para você se acalmar. Respira fundo. Nós vamos meditar hoje sobre promessas que Deus tem para a sua família. Salmo 128 é um dos salmos escritos para a família. E se você está aqui, é porque você tem a sua família na presença do Senhor. Ou pelo menos quer que todos estejam na presença do Senhor. E bom seria se fosse assim. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Essa é a promessa de Deus para a abundância de vida que Ele nos fala. É termos a nossa família, a nossa casa na presença do Senhor. E o Salmo 128, ele diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Amém, queridos? Que bonito esse salmo, não é? Bom seria se todos nós fôssemos assim, realmente na presença do Senhor, a nossa casa. Eu queria que os homens aqui, levantam a mão, só os homens. Deixa eu só fazer uma análise da proporção aqui. Ótimo, abaixa. Agora as mulheres, levanta a mão as mulheres. Amém, pode abaixar. Nós somos privilegiados, sabe por quê? Eu estava ouvindo uma pregação e estava vendo o pastor falar sobre as mulheres na igreja, o tanto que as mulheres predominam na igreja. Tem igrejas aí que a mulher chega a ser 60% da igreja, 70% da igreja, e nós somos bem equilibrados. A gente vê que a proposta de pequeno grupo nas redes, Rede Atos, Rede Viva, homens e mulheres servem juntos ao Senhor. E a família unida é a base da igreja. O Senhor se preocupa com isso. O Senhor se preocupa com a unidade da família. Porque igual o texto está falando aqui, ó, um homem abençoado, uma mulher abençoada, filhos abençoados, netos abençoados, é a base de uma igreja abençoada. E a igreja tem sentido muito nos últimos dias esse desequilíbrio. Porque às vezes as mulheres, na sua maioria, buscam servir ao Senhor e os homens estão alheios a tudo isso. Os homens estão negligenciando o temor do Senhor, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. E não estão se envolvendo na obra de Deus, na casa de Deus, e estão abrindo mão das bênçãos do Senhor por coisas que o mundo oferece. Mas louva a Deus pela nossa igreja, há um equilíbrio na nossa igreja, homens, sacerdotes, servos do Senhor, presentes na obra do Senhor, servos, mulheres tementes a Deus, que têm edificado a sua casa, e nós temos visto isso através dos testemunhos que nós temos aqui pela igreja. Eu fico muito feliz com isso. E o Salmo 128:1 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Muitas pessoas dizem temer ao Senhor, mas não andam nos seus caminhos. Teme ao Senhor por causa de um sistema religioso. Está na igreja para satisfazer alguém ou alguma coisa. Participa do louvor da igreja, serve na igreja, mas não anda nos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas assim, gente, talvez até no nosso meio, talvez você seja assim. Eu fui assim durante muito tempo, até que eu despertei para isso. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é isso que o texto diz. Como é feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais que feliz. Mais que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que eu e você sejamos este homem, eu estou falando para os homens, este homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E conduz a nossa casa nos caminhos do Senhor. Mas o fato é que 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, diz que como filhos obedientes, não se deixem amoldar-se pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Agora nós somos obedientes, somos filhos. Então nós andávamos na ignorância, e nós nos deixávamos amoldar pelos padrões do mundo, pelos valores, pelos princípios do mundo. Agora não. Agora nós somos servos obedientes. Nós tememos ao Senhor. Então a nossa vida, o nosso estilo de vida tem que ser condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que nos desviar do mal.
Nós temos que colocar a nossa vida na presença de Deus, temos que colocar a nossa casa na presença de Deus. Mas o fato, infelizmente, é que existe um espírito de engano. E a rebeldia não é uma virtude de Deus em nossas vidas. Pelo contrário, a rebeldia, ela é um pecado. E o primeiro rebelde foi um anjo caído, Satanás, Lúcifer. Lúcifer ministrava na presença do Senhor. Ele era um anjo de luz. Mas o orgulho, a vaidade tomou conta dele, e ele quis ser igual a Deus e quis questionar as coisas de Deus. E ele se rebelou contra Deus. E o castigo dele foi ser isolado da presença de Deus. Ezequiel 28, versículo 17 diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu a tirarei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. O que nos distancia da presença de Deus, querido, é a rebeldia. O que nos distancia da presença de Deus é o fato de querermos ser como Deus, querer ser nossos próprios deuses, governar nossa vida, fazer da nossa maneira, ignorar princípios e valores. Isso nos distancia da presença de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que o grande dragão foi lançado fora. Olha só, o grande dragão, e diz mais: ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Fala que a antiga serpente é aquela que no jardim do Éden enganou Adão e Eva. E agora fala que hoje é o grande dragão. E esse grande dragão com os seus demônios, eles estão no nosso meio, estão ao nosso redor, nos enganando, nos mantendo presos, aprisionados de alguma forma. Aprisionados em prazeres, aprisionados no pecado, aprisionados em maledicências, aprisionados no orgulho, aprisionados. E ele tem nos enganado, tem enganado muita gente, assim como foi com Adão e Eva. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. E nós muitas vezes lutamos com as armas erradas, porque nós queremos lutar contra pessoas. Nós achamos que o problema da nossa casa é a nossa esposa. Nós achamos que o problema é o esposo, são os filhos. Não, o problema é porque eu não tenho emprego, o problema é porque é falta de dinheiro. Não é. Esse não é o problema. O problema é que você não tem temido ao Senhor e andado nos caminhos do Senhor. Não tem estado na presença do Senhor. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E esse salmo, no versículo 1, está falando que aquele que teme ao Senhor e anda na sua presença, ele é muito feliz. Eu pergunto para você, há felicidade em sua casa, querido? Você é uma pessoa feliz, independente da situação? E não fala de não passar por dificuldades, por lutas, muito pelo contrário, o próprio Senhor nos falou que nesse mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, deveríamos estar animados, porque Ele venceu e também nós venceríamos. Mas a sua casa está na presença de Deus? Você está na presença de Deus? Você teme ao Senhor? Você anda nos caminhos do Senhor em obediência? Tito, capítulo 3, versículo 3, diz que houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Enquanto nós negarmos essa realidade, nós vamos ficar presos nas paixões, nos prazeres, nos enganos de Satanás. Enquanto nós não rompermos com esse ciclo de pecado que há em nossas vidas, nós não vamos viver o melhor de Deus na nossa vida, nessa terra. Nós não vamos viver, a nossa casa não vai experimentar a vida abundante que o Senhor nos oferece. Nós andamos na igreja todo domingo, toda quarta-feira, mas a nossa casa é um verdadeiro inferno. Lutas, batalhas são travadas, uma guerra fria entre marido e mulher, filhos se perdendo nas drogas, se perdendo para o mundo, e nós não nos damos conta que a responsabilidade é nossa. Nós nos preocupamos em alcançar o mundo inteiro, ser missionários, enviar, dar dinheiro, e nós esquecemos que o maior campo missionário que nós temos é dentro da nossa casa. O maior alvo de missões que Deus tem para a sua vida são seus filhos, sua esposa, seu esposo. E nós abrimos mão disso porque nós queremos nos envolver com muitas coisas e esconder aquilo que nos aprisiona. O fato de estarmos envolvidos na obra do Senhor, na casa do Senhor, não quer dizer que nós estamos
andando nos caminhos do Senhor? Muitas vezes é uma fuga. Muitas vezes é uma fuga. Muitas vezes eu sirvo no estacionamento da Cibapa, eu sirvo em algum ministério e aquele serviço ali é uma válvula de escape para eu fugir da palavra de Deus. Está sendo ministrado aqui, as pessoas estão servindo e estão ocupadas demais. Eu chamo isso aí de síndrome de Marta. Marta e Maria, o exemplo da Bíblia nos diz que Marta servia, fazia tudo para servir ao Senhor, mas o coração dela estava distante de Deus. E Maria não, ela se colocou aos pés do Senhor. E o coração dela estava na presença de Deus. Então o desafio que eu faço para você nessa noite é assim, ó. Faça como Maria. Proste-se aos pés do Senhor. Se os seus afazeres, se as suas atividades estiverem distanciando você do propósito de andar nos caminhos do Senhor, abra mão. Abra mão. Se o seu trabalho te atrapalha de servir ao Senhor, abra mão do seu trabalho. Se a sua vida não estiver na presença do Senhor, aquilo que parece ser ganho para você, igual o pastor Clévis falou aqui, citando uma profeta aí, não é ganho. Parece ganho, mas todo mundo ganha, todo mundo perde. Ele falou alguma coisa desse sentido, né? Aquilo que parece ser ganho, muitas vezes, é perda em nossas vidas, porque nos tira da presença de Deus. Aquilo que o seu filho vê você fazendo, que desagrada o coração de Deus, é maldição na vida do seu filho. E dentro da nossa casa não tem como a gente usar máscaras. Dentro da nossa casa as pessoas nos conhecem. E nós estamos aqui na igreja falando que servimos ao Senhor, e dentro da nossa casa dando jeitinhos para resolver as coisas. No nosso trabalho dando jeitinho para levar vantagem em tudo. O mundo fala que o desafio que você tem é tirar o dinheiro do bolso dos outros para colocar no seu bolso. Essa é a nossa luta diária. Correr atrás de dinheiro, de bens, de coisas. E a palavra de Deus diz que não. Diz que se nós andarmos no caminho do Senhor, temendo ao Senhor, essas bênçãos nos acompanham e nos alcançam. E nós invertemos isso. Nós corremos atrás de coisas, enquanto as bênçãos do Senhor estão perseguindo aqueles que temem ao Senhor. E o tempo da rebeldia, querido, da minha e na sua vida, tem que chegar ao fim. Eu pergunto você, o tempo de rebeldia na sua vida já chegou ao fim? Você já declarou isso no mundo espiritual? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você teme ao Senhor e você agora está andando em novidade de vida? Quando nós recebemos a luz, a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. As trevas que haviam, que há em nossas vidas, têm que ser dissipadas. Somos chamados para sermos filhos de Deus, como Jesus Cristo, filhos da obediência. Nós não somos chamados para ser escravos do pecado. Nós não somos chamados para andar de cabeça baixa, nos cedendo a todas as tentações, às fraquezas da carne, aos desejos da carne. Nós somos chamados para sermos filhos da obediência. Nosso Deus nos chama à obediência e faz promessas sobre isso. E Salmo 128 é uma promessa de Deus para aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20 diz que se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Eu não quero fazer a teologia aqui do terror, não. Mas a palavra do Senhor diz que se nós estivermos dispostos a obedecer ao Senhor, nós comeremos os melhores frutos dessa terra. O melhor de Deus na minha vida, na sua vida, está por vir. Basta que eu e você nos coloquemos na presença dEle e andemos em novidade de vida. Não negligenciando valores, princípios, mas obedecendo a Deus. A obediência, querido, gera vida. A rebeldia, a desobediência, eu tenho que falar isso para você, gera morte. Morte espiritual. Quando você resolve obedecer ao Senhor, você passa da morte para a vida. Obediência em grego significa sujeitar, ouvir. E isso é fantástico, porque o problema está justamente aqui. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós oramos, e as coisas não acontecem. Por que será? Por que será que aquilo que você tem colocado na presença de Deus não tem acontecido na sua vida? Muitas vezes nós erramos porque nós falamos demais, oramos demais, temos fé demais, mas nós não ouvimos a voz de Deus, nós não obedecemos a Deus. E as bênçãos do Senhor não é para aquele que fala demais.
As bênçãos do Senhor é aqueles que ouvem e temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então o desafio que eu faço para você na sua oração é o seguinte: ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus está falando com você, no seu particular com Ele na oração, através da leitura da palavra, através das ministrações que você tem ouvido, através dos seus pais, dos seus líderes. Deus está falando o tempo todo com você. Ouça a voz de Deus e obedeça. Na oração nós precisamos descobrir esse segredo. Deus fala mais coisas a mim do que eu a Ele. Aquilo que Deus fala a mim é mais profundo do que aquilo que eu posso falar a Ele. Quando eu vou falar com Deus, Deus já sabe, antes que a palavra saia da minha boca. A Bíblia diz que Ele já conhece a palavra. Mas e quando Deus fala comigo, eu estou disposto a ouvir? Você está ouvindo a voz de Deus? Ou você tem fechado o seu coração? Não, esse pastor está sendo duro demais. Quarta-feira passada, o pastor... Quem esteve aqui na igreja quarta-feira passada? Levanta a mão. Amém. Boa palavra, não foi? Mas uma palavra dura. O seu coração estava aberto para ouvir aquela palavra? Palavra de exortação, palavra necessária para que nós possamos nos aprumar e nos ajustar na presença do Senhor. Se eu e você não tomarmos uma posição de andarmos na presença de Deus, nós estamos vivendo um sistema religioso. Nós podemos ser bons religiosos, eu falo muito sobre isso. A religião pode até tornar você uma pessoa melhor, mas transformar a sua vida é só o agir de Deus. É só o Espírito Santo de Deus operando em mim, operando em você, é que vai nos elevar a um status de família abençoada, de homem de Deus, de mulher de Deus, de filhos obedientes. É o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, sujeitando a palavra de Deus, vivendo a unidade, a comunhão. Aí sim nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. E Salmo 128 vai ser uma realidade na nossa vida. A chave, meu irmão, é a obediência. A chave, o segredo da prosperidade, o segredo da sua vitória é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Não adianta você ficar andando de joelho de segunda a domingo, sendo espiritualmente elevado, aparecendo pelo menos espiritualmente elevado, se você não obedecer a Deus. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Autônomos e rebeldes não ouvem. Autônomos e rebeldes vivem o sistema religioso. Quem ouve são os filhos. Quem ouve são os filhos de Deus. Quem ouve são os discípulos do Senhor. O Senhor Jesus falou em Marcos capítulo 3, versículo 33. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Quem tem parte com Deus, quem faz parte da família de Deus, são aqueles que fazem a vontade dEle. Não é aqueles que falam Senhor, Senhor, aqueles que... Não, aqueles que fazem a vontade de Deus. Estes são chamados de irmão de Jesus, são chamados de filhos, de mãe. Esses sim estão em unidade com a família de Deus. O discípulo obediente, querido, recebe na sua vida a provisão pelo trabalho. Olha que fantástico. O versículo 2 diz que você comerá do fruto do seu trabalho. Olha só, lá em Gênesis, o trabalho foi colocado como uma punição. O homem pecou, agora você vai ter que trabalhar do suor, da sua tal, e a terra vai gemer, vai sentir. Foi colocado como uma espécie de maldição até. A questão do trabalho, agora aqui não. Aqui você comerá do fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho agora passa a ser algo prazeroso. A sua família vai ser abençoada pelo fruto do seu trabalho. Por que muitas vezes nós trabalhamos e tudo que a gente faz some? A gente não prospera. Tudo que a gente faz, a Bíblia diz, é como se colocássemos num saco furado. É porque não estamos obedecendo a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos na presença dEle, Ele nos abençoa enquanto a gente dorme. Eu não estou falando aqui para você ser preguiçoso não, viu? Eu não estou falando para você ser acomodado não. Porque os preguiçosos, a Bíblia fala que não podem nem comer. Mas eu estou falando para você que não é o seu esforço, não é a sua capacidade que traz a bênção do Senhor, a provisão do Senhor. Mas é a sua obediência. É o estar na presença dEle. Aí tudo que você faz prosperará. Aí você trabalha e o seu dinheiro prospera. E você vê o fruto do seu trabalho. Você vive do fruto do seu trabalho. A sua família se alegra, porque tudo que você está fazendo está dando certo, está prosperando. Deus está abençoando.
Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos e são prósperos. Eu conheço gente que ganha 20 salários mínimos e vive uma miséria de vida. Quantas pessoas cometem suicídio ganhando muito bem? Quantas pessoas cometem suicídio, aparentemente uma família abençoada, estruturada, tal, de repente, que absurdo, fulano suicidou. Por quê? Porque não estava na presença do Senhor. A vida abundante está na presença do Senhor. Olha só o que diz a parte B do versículo 2, ó. Você recebe também a alegria pela satisfação. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Olha que bacana isso. Aquele que teme ao Senhor, ele vai comer do fruto do seu trabalho. A sua família vai ser abençoada e vai ser feliz. Tem pessoas que ganham muito bem, têm casas maravilhosas, carros e tal, e são infelizes. Eu acho que você conhece alguém assim, ou já ouviu alguma história parecida. Por quê, pastor? Tem tudo na vida. Por que acontece isso na família? Tem tudo na vida e estão se divorciando. O que aconteceu? Falta de temor ao Senhor, falta de andar em obediência, falta de andar nos caminhos do Senhor. São infelizes. Quantas pessoas que vivem em parafitas, ganhando pouco e são felizes? Você entra naquela casa, você tem prazer de estar ali. Você tem prazer de conviver com aquelas pessoas porque você sente a presença de Deus na vida delas. Não é o quanto você tem, não é o que você tem que vai fazer você uma pessoa feliz. O que vai fazer você feliz é andar nos caminhos do Senhor. É alegrar-se no Senhor. Do fruto do seu trabalho, você comer, você se satisfazer, satisfazer os seus filhos, a sua casa, vendo a prosperidade na sua vida. Porque olha o que diz a parte C, ó. Você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e você vai receber a abundância pela prosperidade. Você será próspero. Nós associamos prosperidade com bens materiais, com coisas, em ter. E à luz da Bíblia, prosperidade é a ausência de necessidade. Ausência de necessidade. Nós deturpamos os valores e nós temos necessidade daquilo que não é vontade de Deus na nossa vida. Muitas vezes a minha necessidade é de ter um carro novo, trocar meu carro, é ter uma casa maior, eu não estou falando que isso é ruim não, isso é bom. Mas isso não é que vai trazer felicidade para você. O que vai trazer felicidade para você é você se contentar com aquilo que Deus te deu. É você se contentar com aquilo que está nas suas mãos, porque a Bíblia fala que se você se agradar com pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Mas agradar com pouco é andar nos caminhos do Senhor, é ser grato por aquilo que nós temos, é glorificar a Deus por tudo que Ele tem colocado na nossa vida. E o versículo 3 diz sobre a estabilidade da família. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eu queria que deixasse esse versículo aí. Sua mulher será como videira frutífera em redor da sua casa. Sempre quando a Bíblia fala de videira, ela fala de felicidade. Ela traz o contexto de felicidade. E a mulher ser a videira frutífera dentro da casa, ela dar os frutos do Senhor. Isso podemos associar com filhos e com o desenvolver da vida espiritual dela dentro da nossa casa. A mulher, sua mulher, se você andar nos caminhos, se você temer o Senhor e andar nos seus caminhos, a sua esposa será como uma videira frutífera. A sua casa vai ter alegria. O contrário disso é ter uma mulher rixosa dentro de casa, uma mulher problemática dentro de casa. Mas aquele que teme o Senhor, não. Deus transforma, Deus muda. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Nós estivemos em Jerusalém e nós vimos uma oliveira. Aí eu perguntei para o guia lá, essa aí deve ter em torno de 2.000 anos, 1.500 anos. E é incrível como que a oliveira funciona. A oliveira, ela nasce, ela produz frutos, e ao redor da oliveira nascem os pezinhos de oliveira, os brotos de oliveira. Aí aquela oliveira morre e outras oliveiras crescem. Os seus filhos ao redor da mesa serão como a oliveira. Você vai ter a satisfação de ver os seus filhos crescendo ao redor da mesa, participando das coisas do Senhor, vivendo na obra do Senhor, na casa do Senhor, porque você é obediente e Deus honra a sua obediência. Ele honra e gera herança em sua vida. E a bênção pela obediência. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o homem que teme ao Senhor
ele é feliz, ele vai viver do fruto do seu trabalho, ele vai ser próspero, tudo te irá bem, a sua mulher será como a videira, os seus filhos serão como os brotos de oliveira, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. É todo homem? Não, só o homem que teme ao Senhor. Esse homem que teme ao Senhor, ele pode ter posses, porque nós não fazemos apologia da pobreza, porque se formos olhar para os Abraão, Davi, Salomão, Moisés, todos eram homens prósperos financeiramente, mas tudo estava na presença do Senhor, tudo era para glorificar o Senhor. E nós temos tantos medíocres que acham que tem e na verdade não tem nada porque são pobres espiritualmente. Mas se você estiver na presença do Senhor, tudo isso que eu estou falando aqui vai ser bênção na sua vida. Você vai viver a abundância que a Bíblia nos garante. Deus pode pedir obediência a Ele diretamente, pode pedir obediência por meio do seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, pela igreja, seus pais, os idosos, os líderes. Mas muitas vezes nós não queremos nos sujeitar, não queremos nos obedecer. Nós queremos fazer conforme a nossa vontade. Eu que sei, pastor, aquilo que é bom para mim, eu que sei que aquilo que é certo. Nós somos autônomos e muitas vezes somos rebeldes. E perdemos o melhor de Deus, perdemos a bênção que Deus nos oferece. A prática da vida e obediência, ela libera a vida abundante em nós. Olha o que João diz no capítulo 12, versículo 50. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. A palavra do Senhor nos garante vida eterna, nos garante vitória. E se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos receber bênçãos por essa obediência. A prática de uma vida de obediência, querido, gera em nós contemplação da presença de Deus. Muitas vezes nós oramos e não sentimos a presença de Deus. Nós participamos do culto e não sentimos a presença de Deus. A gente sai e fala, não, o culto hoje não foi bom. Porque para o culto ser bom, o nosso coração tem que estar pronto para receber. Para a palavra de Deus falar, o meu coração tem que estar pronto para receber. Gera contemplação da presença de Deus. Isaías 66, versículo 2 diz, não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Nós temos que ser reverente à palavra de Deus. Nós temos que ter temor e tremor à palavra de Deus. Nós temos que desenvolver a nossa salvação através das disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, serviço no reino de Deus, para que nós possamos receber de Deus. Traz para nós também, querido, maior intimidade com Deus. João capítulo 14, versículo 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Deus se revela àqueles que obedecem. Muitas vezes nós oramos, nós falamos, nós clamamos, mas a nossa vida depõe contra aquilo que nós oramos. Muitas vezes nós vivemos a religiosidade, a espiritualidade teórica. E na prática, quando o pecado vem, nós nos entregamos ao pecado. Quando as lutas vêm, nós nos entregamos à luta. Quando as dificuldades, as provações vêm, nós esquecemos do Deus que nós servimos. E nós participamos do banquete que Satanás nos oferece. E quando Deus quer de nós, é obediência. Quando o pecado vier, escolha andar com Deus. Escolha sujeitar-se a Deus. Na sua vida não vem nenhuma provação da qual você não seja capaz de suportar. Porque quando a provação vem, Deus manda uma válvula de escape. Deus manda a força que nós precisamos. A palavra do Senhor diz que nós recebemos poder para ser testemunha de Jesus. Nós recebemos poder do alto para ter a nossa vida transformada, para testemunhar a respeito de Jesus. A prática da vida obediente, querido, traz maior estabilidade, estabelece os alicerces inabaláveis. Olha o que diz o texto em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, aliás. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Nós construímos a nossa vida em cima de fundamentos sólidos, princípios, valores cristãos, palavra de Deus. Se foi assim, nós vamos permanecer quando a tribulação vier, quando a luta vier. Agora, se a sua espiritualidade, se a sua vida espiritual, ela é baseada na superficialidade, quando vier a provação, fatalmente você vai cair, querido. E o desafio que eu faço para você é esse. Analise, reveja os fundamentos da sua fé. Quais são os fundamentos da sua vida espiritual? Você é um homem, você é uma mulher que conhece a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus dia e noite. Você é um homem ou mulher que ora ao Senhor, que acredita no poder da oração, acredita na oração e tem hábitos de orar todos os dias. Você é um homem ou mulher que sacrifica sua carne através do jejum para que haja crescimento espiritual. Você é um homem ou mulher que ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Você é um homem ou mulher que dá testemunhos daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Reveja os fundamentos da sua espiritualidade. Reveja os fundamentos da sua vida espiritual, para que quando vier a chuva, o vento, a tempestade, você esteja firmado na rocha que é Cristo. O contrário disso, a nossa casa fica vulnerável. Quando a luta vier, quando a tribulação vier, fatalmente a gente vai cair. E é grande a nossa queda. Obedecer ao Senhor cria em nós, querido, um ambiente de honra. Olha João capítulo 12, versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quando nós entendermos que estar na presença do Senhor, servir ao Senhor, sermos obedientes à palavra de Deus, andarmos conforme a palavra de Deus, nós vamos receber honra do Senhor, nós vamos ser abençoados, a nossa casa vai ser abençoada, tudo que nós fizermos prosperará, a nossa vida muda. Ela tem um sentido agora. Ao invés de ficarmos correndo atrás de coisas, ocupando toda a nossa agenda com trabalho, toda a nossa agenda atrás de bens materiais, nós vamos entender que nada disso traz proveito. O que traz proveito para o servo do Senhor, para a serva do Senhor, é andar em obediência. Porque é assim que nós atraímos o favor de Deus. É assim que nós atraímos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos, haja paz em Israel. Quando o texto fala, o Senhor o abençoa desde Sião, nós temos que entender que no Antigo Testamento, a bênção para as famílias do Antigo Testamento, ela era um pouco diferente para nós hoje, porque nós hoje, as bênçãos do Antigo Testamento era você ter muitos filhos, você vivia de forma muito agropastoril, você sentar à mesa com seus filhos, a provisão, aquela alegria era fantástica, ele era o ápice da alegria. E Sião era o monte onde foi construído o templo de Jerusalém. E nesse templo era a presença do Senhor, a casa do Senhor. Então a promessa havia lá na presença de Deus, e elas acompanhariam, e as pessoas tinham a promessa de ver a prosperidade de Israel. Israel somos nós, eu e você. Então, servir ao Senhor, honrar ao Senhor, é você receber as promessas de Deus, e você está contente de ver os seus filhos na presença de Deus, e você ver a igreja prosperando. Olha só, haja paz na igreja, você vê a paz na igreja, porque famílias restauradas, famílias saudáveis, reflete uma igreja restaurada, uma igreja saudável. E essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso?